Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nessa aula eu vou mostrar como você pode alcançar sucesso no seu consultório odontológico, ser bem remunerado, ter uma equipe engajada e pacientes encantados. E vou dar uma dica prática para você sair dessa aula já dando o seu primeiro passo, combinado? Eu sei que muitas vezes você se sente sobrecarregado, cheio de tarefas para realizar e as coisas que parecem que fogem do controle, não é? Mas existe um caminho, um passo a passo para você ser mais admirado pela sua equipe e pelos seus pacientes. Para chegar no final do mês e você nem ter que se preocupar com as contas que você tem para pagar, porque você tem dinheiro sobrando para fazer até uma viagem que você tanto sonhou, para poder ter controle sobre a sua agenda e não trabalhar sexta-feira à tarde, por exemplo, e sair para tomar sorvete com seu filho para ficar tranquilo que tudo está caminhando bem e você pode descansar de verdade. Sabe como? Isso é possível aplicando o passo a passo do método Roda do Sucesso Infinito, que eu desenvolvi depois de mais de 20 anos de carreira, ajudando profissionais de saúde e de beleza. É um método que eu criei especialmente para o curso Consultório Odontológico de Sucesso. Esse curso é para você que é dentista e quer otimizar custos e aumentar a produtividade no seu consultório. Para você que sente que está sobrecarregado com diversas funções, como empreendedor ou empreendedora, dono ou dona do próprio negócio, liderando equipe e atendendo pacientes. E é para você que quer montar um consultório odontológico, mas está perdido. É para você que se formou há pouco tempo e divide o consultório ou a sala com outro dentista. É para você que é ASB ou TSB, que quer gerenciar a área de esterilização e assumir mais responsabilidades dentro do consultório e dar um passo a mais na carreira. É para você que é professor e que deseja ajudar os seus alunos a serem mais assertivos no processo de gestão do consultório. E também é para você que é profissional de odontologia da rede pública e quer otimizar os recursos para atender melhor a população. E também é para você que tem pavor de ficar ultrapassado e de ficar para trás, de não ser um profissional desejado. Falando em profissional desejado, você sabia que o Brasil tem o maior número de cirurgiões dentistas do mundo? De acordo com dados do Conselho Federal de Odontologia, temos mais de 400 mil cirurgiões dentistas ativos no país, mais de 40 mil técnicos em saúde bucal e mais de 170 mil auxiliares em saúde bucal. Isso significa que perante os 200 milhões de habitantes do Brasil, o país tem um número muito maior de dentistas do que o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde para atender a população. Essa é uma boa notícia para promovermos a saúde bucal dos brasileiros, mas mostra uma desvantagem. A odontologia é bastante concorrida no Brasil. É preciso entregar um serviço completo e diferenciado para ser bem-sucedido. Para isso é necessário ativar os 4 pilares do método Roda do Sucesso Infinito, que eu vou detalhar mais para frente com vocês. Agora eu pergunto para você, você consegue se diferenciar da maioria? Você está pronto para situações que fogem do seu controle? Desde uma infestação de baratas no seu prédio até a pandemia de Covid-19. Falando nisso, como é que foi a pandemia de Covid para você? Os cirurgiões dentistas foram bastante prejudicados pela pandemia. Ficaram um bom tempo sem poder trabalhar, apenas atendendo urgências. Mas as contas continuaram chegando, né? E você, conseguiu se adaptar rapidamente à nova realidade? Para aqueles consultórios que já estavam preparados foi difícil, mas eles saíram da crise sem grandes prejuízos estruturais e ainda mais preparados na questão do controle de infecção e também quanto à parte financeira. O cirurgião dentista de hoje lida com muitas frentes de trabalho. A odontologia em si, o ser empreendedor, líder e gestor. E por esse acúmulo de funções, por vezes, não consegue atingir o seu potencial ou sucesso.
Eu sei como isso pode ser frustrante. Eu tive uma loja de congelados com a minha mãe e com a minha irmã há muito tempo atrás. Tinha tudo para dar certo. A gente tinha o conhecimento de como fazer o produto, tinha capital para investir, tinha funcionários competentes e clientes fiéis. Até hoje eu lembro da dona Aparecida, uma senhora de sorriso largo e voz firme, que sempre falava: adoro essa lasanha bolonhesa. Mas depois de 3 anos fechamos as portas. A gente vendia bem, mas não tinha lucro. Não tinha lucro suficiente. A gente ficava acordado até tarde, cozinhando, fazendo entrega e, como consequência, passávamos várias festas de final de ano trabalhando e sem energia para as festas. Passei finais de ano dormindo, né? É uma responsabilidade muito grande lidar com alimentos. Tem toda a parte sanitária e a gente também queria que os clientes ficassem satisfeitos e saudáveis. Já imaginou que pesadelo você trabalhar com comida e ter um recall ou alguém passar mal com a sua comida? Mas a gente fazia tudo certinho e dessa a gente se livrou. Depois de tanto esforço e energia, quando identificamos os gargalos do negócio, já era tarde demais. Assim que a gente começou a aprender a fazer uma gestão mais eficiente, descobrimos que uma funcionária estava nos roubando desde o início e percebemos que o ponto da loja tinha um custo-benefício péssimo, por 2 motivos. Era muito custoso para a produção em escala de uma fábrica, né? E também não era convidativo o suficiente para os clientes finais que comiam na loja. Ou seja, o ponto era inadequado tanto para a produção quanto para a venda. E nós não tínhamos um foco em fazer uma coisa ou outra, né? Então fechamos o empreendimento sem dever nenhum tostão, mas esgotadas financeira e psicologicamente. Eu estava recém-casada, sem emprego. Foi aí que meu pai pediu a minha ajuda para fazer a contratação de um auxiliar no consultório odontológico dele. Eu sou bióloga de formação, mas eu venho de uma família de dentistas. Além do meu pai, minha mãe, meu primo, meu cunhado, minha sobrinha e até a minha nora. Meu pai tinha um consultório odontológico na Rua Augusta, em São Paulo, e foi muito bem sucedido. Ele tinha muitas qualidades, além de ser um ótimo profissional da odontologia. Era uma pessoa encantadora. Por conta da contratação, eu acabei ficando um tempo no consultório dele e tive também contato com o laboratório de prótese. Experimentei e gostei. Então que eu resolvi fazer o curso de prótese odontológica e fiquei trabalhando no consultório por 3 anos. Nesse período que eu comecei a me interessar pela biossegurança, porque eu vi mudanças significativas acontecendo debaixo dos meus olhos. Foi o contexto que mudou em função do HIV e da descoberta do vírus da hepatite C. E um dos fatos que mais me marcou foi um caso que aconteceu com meu cunhado Mauro, que também tinha seu consultório junto com meu pai. Uma colega, cirurgião dentista, que estava grávida de gêmeos, descobriu que tinha atendido um paciente HIV positivo. E ela só ficou sabendo quando ele morreu em decorrência de AIDS. Ela ficou apavorada e ligou para o meu cunhado perguntando: e agora, Mauro, o que eu faço? E ele foi incisivo na resposta: você tem que atender todos os pacientes, independente de diagnóstico. Se você não tem segurança para atender um paciente HIV positivo, feche o seu consultório e revise todos os seus protocolos de biossegurança. E assim ela o fez. Hoje isso é mais do que óbvio, mas isso aconteceu há 35 anos atrás. Na época, ele e meu pai foram os primeiros cirurgiões dentistas, ou um dos primeiros, a comprar autoclave e a começar a utilizar luvas. É muito doido pensar nisso agora, não é? Itens que são tão comuns e primordiais no consultório odontológico e até relativamente pouco tempo não eram utilizados corretamente. E muitos ainda o são. Que bom que as coisas evoluem. É como hoje, por exemplo, não esterilizar canetas de alta rotação no autoclave e passar só um alquinho, algo totalmente ultrapassado, já que temos pesquisas científicas comprovando a ineficácia de só utilizar uma desinfecção e não uma esterilização. Além de toda essa experiência nesse novo cenário,
eu vivi, claro, toda a parte de gestão do consultório. Pude compreender a melhor maneira de lidar e conquistar os pacientes, a liderança com a equipe e como o trabalho a quatro mãos, junto com o auxiliar, deixa tudo muito mais produtivo. Meu pai exagerava. Quando o auxiliar dele avisava que não ia trabalhar, ele virava para a secretária e falava assim: desmarca todos os meus pacientes que sem a Sônia eu não atendo. Eu tive contato também com o gerenciamento de compras, desde os materiais mais simples como papel higiênico até uma resina especial. Foi uma das experiências que me mostrou como empreender do jeito certo e com particularidades da odontologia. E eu gostava muito de trabalhar dentro do consultório. E o ambiente era bastante harmônico. Eu só parei de trabalhar lá com meu pai porque eu mudei de cidade. Daí tudo se transformou de novo. E aí que quando eu mudei para cá, eu conheci o Ater, o dono da Cristófoli, né? E surgiu a oportunidade de eu vender autoclaves. E eu me lembro até hoje, quando ele veio trazer para mim um monstruário, que a gente andava pelos corredores da faculdade de odontologia, e ele ia me falando que eu devia estudar biossegurança por conta do meu background na odontologia e biologia, né? E que isso iria me ajudar muito nesse novo desafio. E eu fui me interessando cada vez mais pela biossegurança e me destaquei, já ministrando as aulas sobre o tema e também vendendo as autoclaves. Então eu fui convidada pela Cristófoli para coordenar o projeto que estava iniciando, que era o projeto Biossegurança em Odontologia, e ficar exclusivamente nessa área. Estudei mais e mais, fiz o mestrado em Saúde Pública na Medicina em Botucatu, MBA em Gestão de Saúde e Controle de Infecção, conheci o ZAP, uma organização internacional voltada para a biossegurança na odontologia. E eu fiz essa certificação internacional lá com o ZAP e a Dambidale Foundation. E até o momento da gravação desse vídeo, eu sou a única pessoa no Brasil a deter essa certificação. Há mais de 20 anos, eu presto consultorias não apenas para a Cristófoli, mas também para consultórios odontológicos particulares. Ministro aulas para profissionais da odontologia em todos os cantos do Brasil e também em países da América Latina e até nos Estados Unidos. Eu percebi, por meio de muito estudo e experiência em casos práticos, porque alguns dentistas tinham tanto sucesso e outros não. Eu encontrei padrões dentro desses consultórios, os desafios e as conquistas, o que dava certo e o que dava errado. E foi para conseguir ajudar mais cirurgiões dentistas a serem bem-sucedidos com a odontologia, a terem uma equipe engajada, clientes encantados e, claro, realização financeira, que eu reuni todos esses conhecimentos e organizei um método, um passo a passo, para fazer com que profissionais da odontologia conseguissem atingir o sucesso que merecem. O método Roda do Sucesso Infinito, que é composto de 4 pilares fundamentais que eu vou apresentar já já para você. Antes disso, lembra que eu falei que eu ia dar uma orientação para você já colocar em prática? Então, vamos lá. Você sabe qual é uma das principais causas de multa da vigilância sanitária? Materiais de consumo e esterilização vencidos. Parece uma coisa banal, mas não é. Inclusive, nas minhas consultorias, eu sempre encontro materiais vencidos na primeira visita. Com tanta coisa acontecendo no consultório, isso pode passar batido. E claro, usar o material vencido não é bom para a saúde do seu paciente, nem para a saúde do seu negócio, não é mesmo? Só que para você ter uma ideia, em uma festa de inauguração do consultório de uma cliente, uma das convidadas, que também era uma cirurgiã dentista, me contou que havia levado uma multa de R$7.000 por materiais esterilizados vencidos. Imagina o prejuízo? Claro que o fiscal vai avaliar a situação do consultório e fazer um relatório que pode levar a uma advertência ou gerar uma multa com um valor que é variável ou até uma interdição parcial ou total do consultório. Isso vai depender de outras não conformidades e a quantidade de materiais vencidos. Então, já fica a tarefa para você checar os materiais de uso do seu consultório. Estão todos no prazo de validade? Se tiver muito material, já reserva
um tempo seu para fazer essa primeira checagem. Essa é uma ação direta, rápida, facilmente aplicável e que pode evitar que você perca muito dinheiro e ainda protege sua reputação. Já imaginou sofrer uma interdição? Um outro aspecto importante para seu sucesso é cultivar um ótimo relacionamento com os pacientes. Como será que o seu paciente vê você? A maneira que o paciente te enxerga pode ser um determinante. Foi um dos maiores aprendizados que eu tive com meu pai. Foi justamente a sua maneira de lidar com as pessoas. Era a sua marca registrada. Hoje chamamos isso de inteligência emocional. Ele tinha um dom natural que foi cultivado ao longo dos anos, que praticava e ficava cada vez melhor. Um dia chegou uma amiga dele, que também era sua paciente, e reclamou de alguma coisa que ela tinha que ela não gostava nela. Meu pai então tirou os sapatos, saiu do escritório de meias com a moça tiracolo e foi até a sala de espera. Sentou no sofá, conversou com todo mundo que estava lá e depois, quando já estava de saída, perguntou: "Vocês estão vendo alguma coisa diferente em mim?" Ninguém achou nada, ninguém percebeu que ele estava sem sapatos. Daí ele soltou uma gargalhada: "Estou sem sapatos." E aí ele voltou com a amiga dele até o escritório e virou para ele e falou: "Você percebeu que ninguém viu que eu estava só de meias?" A gente tem que chamar atenção para aquilo que a gente quer que as pessoas vejam, valorizem. Ninguém é perfeito e a gente não tem que chamar atenção para os nossos defeitos. Ao contrário, a gente tem que valorizar aquilo que a gente tem de bom. Por isso, evidencie só o que você quer. E ele aplicava isso realmente e encantava os pacientes. Ele mostrava as novidades, as melhorias que ele estava realizando, ele se preocupava genuinamente com as pessoas e com a sua saúde e bem-estar. E ele sabia que entregava um trabalho primoroso, de excelência em todos os aspectos. E ele mostrava isso para o paciente. Por isso, ele não tinha medo de cobrar, era justo. E as pessoas pagavam felizes. Valorize o que você faz bem e mostre para o seu paciente, reforce. E se você tem dificuldade de cobrar um preço justo do seu paciente, tem uma história engraçada. Certa vez, depois de um trabalho bem grande, depois de uns anos, basicamente meu pai refez a boca inteira do paciente. E o paciente, anos depois, virou para ele: "Ô Wagner, você é muito careiro, né? Essa boca minha aqui custou um Passat." Aí meu pai virou para ele e falou assim: "Só que de 10 anos para cá, você já trocou umas 4 vezes o seu Passat, mas o trabalho que eu fiz na sua boca continua aí." E foi: "É mesmo verdade." Então você tem que ter esse jogo de cintura e saber valorizar aquilo que você faz para o seu paciente, e ele vai realmente perceber o valor no trabalho que você realizou. Agora, como prometido, eu vou apresentar os pilares do método para você. Temos o paciente encantado, a equipe de valor, o negócio próspero e a biossegurança. E eu quero que você veja a biossegurança como o seu anjo da guarda, que está aqui para proteger você. Ela vai ajudar você a construir o seu sucesso com uma base sólida. Afinal de contas, quando você constrói um castelo na areia, na primeira onda ele já é levado pelo mar, não é mesmo? Esses pilares vão relacionar uns com os outros, com a roda viva externa, ou seja, com o cenário externo de saúde e questões econômicas do país, a política, etc. E a roda viva interna, que é o cenário interno do seu consultório. Como você está preparado para as adversidades que podem eventualmente acontecer dentro do seu consultório, como, por exemplo, um acidente com um funcionário, com um pé cortante ou uma queda, um paciente com emergência médica. Por isso eu ajudo você a melhorar cada aspecto e a se recuperar quando as coisas saírem do controle, quando imprevistos acontecerem, porque eles vão acontecer em algum momento. E quanto mais preparado você estiver, mais rápido vai voltar para os trilhos e evoluir para o sucesso. Assim você consegue chegar ao topo e se manter lá. E gente, para chegar ao sucesso, você precisa de um caminho seguro. Às vezes a gente fica preso em questões equivocadas. Por exemplo, agenda cheia não é sinônimo de sucesso. Não é se os seus pacientes não pagam o que você merece.
Se você não tem um bom relacionamento com eles, se há muita rotatividade de pacientes ou pacientes que atrasam, né? Atender mais pessoas não significa ganhar mais, às vezes só significa trabalhar mais. É preciso tomar as decisões com estratégia, senão a gente se esforça e não colhe os frutos na mesma medida. Daí o que acontece? Frustração. E ainda colocar a mão na massa pode ser a pior coisa que você pode fazer no momento errado. Se você se empolga e compra um estoque novo de materiais em uma promoção e não planejou que ia tirar férias, por exemplo, e o material estraga, você perde todo o investimento. Não faz sentido, não é? Por isso que eu vou dar ferramentas para que você possa tomar a decisão correta no momento certo e prosperar em todos os pilares que a gente falou, desde o relacionamento com o paciente, para ter um paciente encantado, na gestão, para ter um negócio próspero, a liderança na equipe, para uma equipe de valor e a biossegurança para uma biossegurança de excelência, a um ponto seguro para você. E você vai me perguntar, Liliana, como é que eu sei que eu estou evoluindo dentro do método? Em cada sessão tem um teste para você entender em qual fase você está em cada pilar. Tendo o diagnóstico inicial, é só você seguir o passo a passo para continuar evoluindo. E é muito comum você ter uma ótima relação com seu paciente, mas não saber cobrar e não ser muito bem remunerado ou ainda estar com a gestão bem certinha com os documentos e tudo em dia, mas seus funcionários estão desmotivados e você tem uma rotatividade desses funcionários. Nesse curso eu vou ajudar você a conquistar um consultório odontológico de sucesso com um método que eu criei depois de mais de 20 anos, ajudando a transformar consultórios odontológicos em todas as regiões do país. O curso é online na plataforma da Hotmart e assim que você comprar vai ter acesso imediato ao conteúdo durante um ano, podendo fazer as atividades no seu ritmo, de onde você estiver e na hora que você quiser. E eu vou acompanhar você de perto nesse processo. Uma vez por mês eu faço uma mentoria coletiva online e ao vivo com os alunos para tirar as dúvidas sobre a aplicação prática do curso. Vou ajudar você a evoluir e alcançar cada vez mais resultados. Além disso, teremos materiais inéditos nas aulas e faremos também uma completa curadoria de conteúdo, documentos, links em cada módulo. Tudo isso para facilitar a sua busca e otimizar o seu tempo, aprofundar os seus estudos e, claro, ajudar você a ter resultados mais rapidamente. E ainda preparei 3 bônus especiais para você. O primeiro, uma aula com a arquiteta Ellen Hard, especialista em projetos para a saúde, que vai ajudar você a planejar melhorias nos espaços do seu consultório odontológico, seja um remanejamento simples, uma reforma ou um espaço novo. Assim você dá o primeiro passo para um consultório bonito, funcional e seguro. Segundo, você já se perguntou quando você precisa de um advogado para o seu consultório? A resposta é: melhor prevenir do que remediar. Nessa aula, bônus com o advogado Gustavo Zapaterra, ele vai orientar você para não ter dor de cabeça em nenhum aspecto jurídico. Aula prática para você já implementar no consultório e ficar tranquilo. O terceiro bônus é para acabar de vez com o receio de uma visita da Vigilância Sanitária. A doutora Patrícia Silva, da Superintendência da Vigilância Sanitária de Minas Gerais, vai mostrar para você os principais erros encontrados pelos agentes sanitários. Assim você se prepara e eleva a proteção do seu consultório e evita multas. Além disso tudo, no final da sua jornada de aprendizado, você recebe um certificado de conclusão de curso, comprovando o seu empenho e esforço para melhorar sempre. E que tal enquadrar e colocar no seu consultório para todos os pacientes verem que você é um profissional sério e que está sempre evoluindo e se atualizando? E comprando, o seu risco é zero, sabe por quê? Você tem garantia incondicional de 15 dias, é a sua satisfação garantida ou seu dinheiro de volta, sem pergunta nenhuma. Aliás,
Só com a orientação que eu dei hoje para você e a possível multa que você deixou de levar, você já pagou várias vezes o curso. E isso é só um gostinho do que vem pela frente. Ter um consultório de sucesso, ou seja, uma empresa próspera, com clientes felizes e uma equipe alinhada e unida. E além da questão financeira, é imensurável a alegria de se sentir realizado, de ser admirado pelos seus colegas de profissão, de ser admirado pela sua equipe e disputado pelos seus pacientes. E com a biossegurança em dia. É conquistar a liberdade de poder remanejar sua agenda, de não trabalhar em uma sexta-feira, de ter um final de semana prolongado. Eu desejo tudo isso para você e muito mais. Se você não tem um plano de gestão para o seu consultório, se você não está com tudo em dia, se você não está treinando sua equipe, encantando seus clientes e atento aos cenários e desdobramentos, eu tenho que dizer que você está atrasado. Você está fora do caminho para conquistar o que você deseja. E isso significa também que você está vulnerável a ter grandes prejuízos com qualquer mínimo contratempo. Eu posso ajudar você a mudar o jogo e seguir em direção ao sucesso. Vamos juntos construir um consultório odontológico próspero? Clique no botão abaixo para dar o primeiro passo em direção ao sucesso. Vejo você nas nossas aulas.